Quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: que farei de Jesus? Chamado o livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Pai Santo, nós te louvamos, nos alegramos na tua presença, porque o Senhor é bom, a tua benignidade dura para sempre. Obrigado por este grupo de filhos e filhas que nos reunimos aqui, com a Bíblia em mãos, Pai, para vermos a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Uma mensagem que venha nos tocar, uma mensagem que venha mexer com a nossa vida, uma mensagem que venha nos tirar da nossa zona de conforto e nos colocar no caminho do céu, na rota da Nova Jerusalém. Derrame o Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos, porque estamos unidos em busca da verdade que salva e que liberta. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Hoje nós vamos estudar com você sobre a revelação progressiva. Este é um tema que precisa ser bem entendido, porque pode ser mal interpretado. A revelação progressiva é um princípio divino. Eu estou escrevendo um livro sobre princípios, tradições, hábitos e costumes. E um dos capítulos deste livro, estamos já no 12º capítulo, e um dos capítulos é Revelação Progressiva. Eu quero que você abra a Bíblia neste momento em Atos capítulo 17, verso 30 e 31. Atos capítulo 17 e os versos 30 e 31. Aqui nós lemos Atos capítulo 17, versos 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça de julgar o mundo, por meio de quem? Há pessoas que questionam que o juiz é Jesus. Esta semana mesmo alguém estava conversando comigo, dizendo que há pessoas que resistem a esta ideia de que Jesus seja o juiz. Mas vejam aí: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio de quem? Do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Deus julga o mundo através de Jesus, queridos. Mas Deus diz aqui no verso 30 que não leva em conta o tempo da ignorância. Louvado seja Deus, porque é assim. Se Deus não levasse em conta, se Deus fosse levar em conta, melhor, o tempo da nossa ignorância, nós todos estaríamos perdidos, absolutamente perdidos, sem esperança. Mas Deus é misericordioso, não leva em conta o tempo da ignorância. Queridos, como posso viver hoje, a poucos anos da volta de Jesus, a poucos passos da volta de Jesus, como posso viver hoje um estilo de vida do tempo de Moisés? Como posso viver hoje um estilo de vida do tempo de Jesus? Há pessoas que dizem assim: eu gostaria de viver como viviam as pessoas no tempo de Moisés. Eu não gostaria de viver como as pessoas viviam naquele tempo. Eu gostaria de viver como as pessoas viviam no tempo de Jesus. Eu não gostaria de viver como as pessoas viviam no tempo de Jesus.
Porque, queridos, quando nós lemos a Bíblia, nós descobrimos que eles viveram uma vida que fica muito aquém, deixa muito a desejar do padrão divino para você e para mim em nossos dias. Em vez de nós ficarmos olhando para trás e pensando na forma como eles viviam no passado, para vivermos hoje, nós temos que ver qual é a verdade presente de Deus para você e para mim hoje. Deus tem verdades presentes. E a verdade presente deve ser estudada e praticada. E Deus não aceita nada mais e nada menos do que a obediência à verdade presente revelada hoje. Queridos, o padrão de vida, o estilo de vida do povo de Deus nos dias de Moisés, eles viveram há 3.500 anos atrás. Moisés retirou um povo da escravidão egípcia de 430 anos de escravidão egípcia. Naquele tempo, eles tinham um estilo de vida não muito invejável. Comiam muita carne, sim ou não? Sim ou não? Comiam muita carne. Bebiam muito vinho. E alguns dizem, não era vinho, suco de uva. Não era suco de uva não, irmãos. Era vinho alcoólico mesmo. Bebiam e ficavam bêbados. Muita carne, muito vinho. Tinham muitas mulheres como esposas. Sim ou não? Parece que não estão bem conscientes. E parece que não estão concordando muito com estas verdades, não é? Eles tinham muitas mulheres ou não tinham? Tinham. Você está com inveja deles? O divórcio corria solto por qualquer motivo, sim ou não? Sim. Havia muita violência, porque a lei era olho por olho, dente por dente. Você está com saudade desse tempo? Eu não, irmãos. Deus nos deu luz acumulada, que é impossível nós queremos voltar para os panelões de carne do Egito. É impossível queremos voltar para o padrão de vida que tinha o povo de Israel, de violência, de vinho, de mulheres e de divórcios por qualquer motivo. Não, queridos. Deus tem um padrão muito mais elevado para você e para mim. Os hábitos de Israel, quando saiu do Egito, eram hábitos errados, estavam longe de Deus. Eles tinham cultura pagã, porque assimilaram muito daquela cultura egípcia. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, entregues a Moisés, e os 10 mandamentos são verdades eternas. Mas existe no Velho Testamento muita cultura, muitas tradições, muitos hábitos que não nos servem como padrão, como exemplo para os nossos dias. Um dos importantes princípios da palavra de Deus, queridos, é o princípio da revelação progressiva. E eu quero ler sobre este princípio da revelação progressiva que está no livro de Provérbios. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 4 e o verso 18. Provérbios capítulo 4 e o verso 18. Este é o princípio da revelação progressiva. Provérbios capítulo 4 e o verso 18. Aqui diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho e a vida do justo, o caminho e a vida dos filhos de Deus é como a vereda, é como a luz da aurora, é como o nascer do sol. Você não vê o sol nascer assim em 5 minutos. O sol leva pelo menos 6 horas para chegar no pico, meio-dia. Ele nasce aos poucos. O dia começa a clarear aos poucos. Por isso a Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora. Deus não revela tudo de uma vez. Deus não acende um farol nos seus olhos para cegá-lo. Deus acende uma lamparina
e espera pacientemente que os seus olhos se acostumem com a luz daquela lamparina. E quando os seus olhos já se acostumaram com aquela luz de lamparina, Deus acende uma luz um pouco mais forte, mas não tão forte. Depois um pouco mais forte. E assim Deus está desde o princípio. Desde que entrou o pecado na terra, Deus está lançando luz, progressivamente, gradualmente. E nós não deveremos ficar olhando para trás para saber como viviam naquele tempo, porque nós não vivemos naquele tempo. Deus não vai julgar você e a mim pela luz que o povo do tempo de Moisés tinha, porque depois de Moisés veio muita luz. Somando-se ao Antigo Testamento, veio o Novo Testamento. Somando-se ao Novo Testamento, veio a revelação perfeita de Deus através de Jesus, seu Filho unigênito. E queridos, Deus espera que vivamos uma vida à luz daquilo que Ele nos comunica. A Bíblia também diz em Oséias capítulo 6, verso 3. Oséias capítulo 6, verso 3. Outro texto que fala do princípio da revelação progressiva. Oséias capítulo 6 e o verso 3. Aqui nós lemos: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aqui não diz conheçamos ao Senhor. Aqui diz conheçamos e prossigamos. É algo contínuo, é uma ação contínua, é uma revelação progressiva, contínua, que não para, nunca e nunca vai acabar esta revelação. Nem no céu. No céu nós vamos continuar estudando, e depois estudando, e depois estudando. Por toda a eternidade estudaremos a ciência do amor de Deus, a ciência da salvação, a infinita graça de Deus. Nunca vamos esgotar, nunca vamos ser deuses. Vamos ser sempre filhos e filhas de Deus, aprendendo aos pés do nosso Mestre Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer, porque a alva será, como a alva será a sua saída. Novamente, vem a mesma expressão, vem a mesma ilustração de Provérbios. A alva, a saída da alva, é uma ilustração de como Deus nos ensina a conhecê-lo. E Ele virá a você e a mim como chuva. Queridos, a revelação progressiva veio através de Jesus. Jesus disse... Alguns pensam que Jesus foi a revelação máxima e que depois dele não tinha mais nada a revelar. Jesus disse, eu não revelei tudo. Onde está escrito? Em João capítulo 16. João capítulo 16 e os versos 12 a 13. Evangelho de João capítulo 16 e os versos 12 a 13. Palavras de Jesus. Aqui nós lemos. Capítulo 16, versos 12 a 13. Ainda tenho muito que vos dizer. E vocês vão ter que escutar. É isso que ele diz? Não. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não vou dizer. Porque vocês não podem suportar. Vocês iriam se escandalizar. Vocês não estão preparados para receber. Ontem nós usamos uma expressão aqui, que a maioria dos salvos está ainda em Babilônia. A maioria dos salvos virá de Babilônia. A maior igreja cristã do mundo é a Igreja Católica. E a maioria dos salvos virá de lá. E agora, queridos, alguém me perguntou hoje sobre isso, e agora vem um segredinho. Sabem por que Deus ainda não trouxe esta maioria de salvos sinceros de Babilônia para se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus? Porque a nossa igreja não está preparada para recebê-los. Deus aguarda ansiosamente a purificação da sua igreja. Deus aguarda ansiosamente a sacudidura da sua igreja. Quando o joio e a palha serão lançados fora, mas o trigo permanecerá. E Deus derramará o Espírito Santo em forma de chuva serôdia, chuva dobrada.
E então nós poderemos receber os sinceros filhos de Deus espalhados no islamismo, no hinduísmo, no catolicismo, na Igreja Assembleia, em todas as igrejas e religiões do mundo. Amém. O obstáculo está em nós. Nós é que não estamos preparados para recebê-los. E nós temos que buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Jesus. Então Jesus está dizendo: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade e vos anunciará o que há de vir. Revelação o quê? Progressiva. O Antigo Testamento contém a revelação de Deus. O Novo Testamento tem a revelação de Deus. Mas a revelação de Deus não parou em Moisés, não parou em Jesus, não parou no profeta João do Apocalipse. Jesus subiu ao céu e enviou o Espírito Santo para continuar revelando a verdade. Mas o povo de Israel tropeçou neste princípio da revelação progressiva. Vou repetir: Israel tropeçou no princípio da revelação progressiva, porque Israel não entendeu este princípio. Será que nós adventistas estamos entendendo esse princípio? Quando eu ouço pessoas dizerem assim: o que Ellen White falou está falado, e o que ela não falou ninguém pode falar, me dá vontade de chorar. Porque é não entender o princípio da revelação progressiva. Moisés foi um profeta de Deus, João foi um profeta de Deus, Ellen White foi uma profetisa de Deus. Mas, queridos, Deus não revelou tudo para Moisés, não revelou tudo para João e não revelou tudo também para Ellen White. Nós não podemos trabalhar contra o princípio da revelação progressiva da verdade. Porque senão vamos ficar sentados na beira da estrada e a revelação de Deus prossegue e nós ficamos atrasados. Israel ficou sentado na beira do caminho porque Deus não parou a revelação. Eles tropeçaram neste princípio. Eles nunca entenderam a transição do santuário da terra para o santuário do céu. Nunca entenderam até hoje. E já estamos com mais de 2000 anos da era cristã. E eles ainda estão tentando construir o templo. Aquele templo que Jesus disse não ficará pedra sobre pedra. E que foi destruído no ano 70 por Tito. Eles estão tentando reconstruir, porque não entenderam que o santuário da terra era uma maquete. O santuário da terra era uma cópia, era somente uma ilustração passageira, temporária, do santuário do céu, que nunca passa. O santuário do céu nunca passa, é eterno como o próprio Deus. Amém. Eterno como a Nova Jerusalém, onde está ele inserido. O santuário do céu está inserido dentro da Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém será eterna. Mas eles não entenderam a transição no momento em que houve a transição do santuário da terra para o santuário do céu. Por isso eles rejeitaram o Messias. A profecia de Daniel capítulo 9, irmãos, mostra o capítulo 9, versos 26 e 27, mostra exatamente o momento da transição do santuário da terra para o santuário do céu. Mas os judeus colocaram uma maldição. Existe na religião judaica uma maldição sobre todos aqueles que tentarem entender a profecia de Daniel capítulo 9, que é chamada de a profecia das 70 semanas. Uma maldição que apodrece os seus ossos, diz lá. Se você tentar decifrar esta profecia das 70 semanas. Eles não entenderam, não querem entender. Mas Deus tem gente sincera lá também. Eles tropeçaram na revelação progressiva. Qual, queridos, é um outro assunto bíblico no qual eles tropeçaram? Também revelação progressiva. Eles nunca entenderam e ainda não entendem que existe uma pluralidade na divindade. Pluralidade na divindade. Quando a Bíblia fala a palavra Deus, quando a Bíblia escreve a palavra Deus, ela escreve no plural. Elohim. O im é o plural no hebraico. El é o singular. Elohim é o plural. Esta é a palavra usada para Deus. É plural.
Quando Deus fala de si, usa o verbo no plural. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Eis que o homem se tornou conhecedor do bem e do mal como um de nós. A divindade falando, usando o verbo no plural. Se eu começasse a falar no plural, estando sozinho aqui, vocês diriam, ele está louco. Porque ele está sozinho lá e está falando, usando o verbo no plural. Mas Deus usou o verbo no plural porque existem 3 seres. É um trio celestial. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não inventamos estes títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles estão na Bíblia. Não aparece uma vez na Bíblia. 2, 3, 4, 5, 10 vezes aparecem as expressões Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que eu não vou crer no Pai, Filho e Espírito Santo se a Bíblia fala? Ah, mas como é que é? Não sei. Você quer destrinchar Deus? Você quer destrinchar a natureza divina? Só se você for Deus. Para você dissecar a divindade. Nós nunca vamos dissecar a divindade. Por isso a serva de Deus, Ellen White, fala que a natureza do Espírito Santo é um mistério. E não deveríamos ficar discutindo sobre a natureza do Espírito Santo, porque ninguém jamais viu o Pai, ninguém jamais viu o Espírito Santo. O único rosto divino que conhecemos é o rosto de Jesus. E é pelo rosto de Jesus que nós imaginamos e fazemos a ideia do Pai e a ideia do Espírito Santo. Mas não podemos ficar discutindo aquilo que nunca, ninguém jamais viu. Queridos, mas a Bíblia fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia fala no plural, nós, façamos. Então, queridos, o povo de Israel tropeçou na revelação progressiva. E quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, João capítulo 8, verso 58. João capítulo 8, verso 58, Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Eles entenderam o que Jesus falou. Qual é a prova de que entenderam o que Jesus falou? A Bíblia diz ali no verso 59 que eles pegaram em pedras para apedrejá-lo. Eles queriam matá-lo, porque ele estava se proclamando Deus. Ele estava se proclamando Deus, quando disse antes que Abraão existisse, eu sou. Porque eu sou é um título que só pertence a Deus, Criador dos céus e da terra. Foi assim que Deus falou com Moisés, quando Moisés disse, o Senhor quer que eu vá libertar Israel do Egito? Sim, quero. Mas eu vou lá e eles vão me perguntar, quem te enviou? Você veio aqui em nome de quem? Então Deus disse para Moisés, vá, e quando te perguntarem, diga, o eu sou te enviou a eles, porque eu sou o que sou. Deus é o único, eu sou. Agora, queridos, os judeus não entenderam que Jesus era filho de Deus, e porque era filho de Deus também era divino igual ao Pai. Por que será que o seu filho é humano? Quantos têm filhos aqui? Os seus filhos são humanos ou são seres extraterrestres? São humanos. São humanos porque você é humano. Eles herdaram a sua natureza. Filho herda a natureza do Pai. Será por que Jesus é divino? Jesus homem também é Jesus Deus. Ele tem uma natureza humana herdada de Maria, mas ele tem uma natureza divina herdada do Pai Celestial, gerada pelo Espírito Santo. A natureza divina do Filho é diferente da natureza divina do Pai? A natureza humana que você tem é diferente da natureza humana que seu filho tem? Quantas naturezas humanas existem? São 7 bilhões de habitantes na Terra. Mas são 7 bilhões de naturezas humanas ou é uma natureza humana? Uma natureza humana. Quantas naturezas divinas existem? Uma. Mas é um ser só? Não. São 3 seres divinos. Então são 3 deuses? Não, não são 3 deuses. São 3 seres que formam a divindade. A natureza divina de um é a mesma do outro. Não pode separar. Não existem 3 naturezas divinas. O povo de Israel não entendeu esta verdade.
Por isso rejeitou Jesus como Deus, rejeitou Jesus como Filho de Deus, rejeitou Jesus como Messias. A revelação progressiva, irmãos, ela começou lá no Jardim do Éden e continuou através de Moisés e através de todos os profetas maiores, profetas menores, passou por Jesus Cristo e foi pelos apóstolos, João e Paulo e todos os apóstolos do Novo Testamento. O apóstolo Paulo diz: eu sou judeu da tribo de Benjamim. Só Paulo conseguiu entender a transição do santuário da terra para o santuário do céu. O Paulo foi o primeiro judeu que entendeu isso e escreveu de uma forma maravilhosa. Deus dá entendimento para aquele que pede. Deus dá entendimento para aquele que busca. E se você quiser, busque-o. Não precisa ter faculdade de teologia. Se tiver, parabéns. Mas se não tiver, isso não impede que você alcance a revelação divina através do Espírito Santo na sua palavra. O apóstolo Paulo diz aqui em Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2, abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 8 e os versos 1 e 2. Veja como Paulo entendeu a transição do santuário da terra para o santuário do céu. O mundo evangélico de hoje, o mundo protestante de hoje, também não está entendendo a transição do santuário da terra para o santuário do céu. Eles nem entendem o que seja o santuário do céu. Não perceberam que a maquete, que era o santuário da terra, deixou de existir, foi destruído, não ficou pedra sobre pedra. Por quê? Porque caducou. Caducou, não tinha mais valor. Mas agora entrou em vigor o santuário do céu, que é eterno. E lá no santuário do céu não morrem animais, morre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu uma vez só, para o perdão dos nossos pecados. Em Hebreus capítulo 1 nós lemos: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. O verdadeiro tabernáculo não era aquele que foi construído por Moisés no deserto? Não era aquele construído por Salomão? Ou por Zorobabel? Não, queridos. O verdadeiro tabernáculo está no céu, intocável. A santa lei de Deus, os 10 mandamentos originais, não foram aqueles dados para Moisés no Monte Sinai? Os 10 mandamentos, por mais que Satanás queira destruir, eles são intocáveis, porque estão no céu. O original está no céu. O santuário verdadeiro está no céu. A revelação progressiva de Deus. Israel se escandalizou, tropeçou, sentou-se à beira do caminho. A revelação de Deus, queridos, será que parou com os profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Será que depois que o cânon sagrado, Antigo e Novo Testamento, foi selado, foi fechado, será que Deus parou a revelação ou ele continuou revelando através dos valdenses? Os valdenses, eles traçam a origem deles ao 2º século. A linhagem deles vai ao 2º século da história cristã. E eles se estendem através de mais de 1000 anos. Os valdenses eram fiéis, estudantes da Bíblia, copiavam textos da Bíblia, e foram destruídos na Idade Média. Depois dos valdenses veio João Wycliffe. Depois de João Wycliffe veio João Hus e Jerônimo. E depois veio Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante de 1517. E depois de Martinho Lutero veio João Wesley, fundador do Metodismo. E depois de João Wesley veio Guilherme Miller. Deus revelou verdades para cada um deles, mas Deus não revelou toda a verdade para nenhum deles. Por exemplo, Martinho Lutero, ele teve a revelação divina sobre a justificação pela fé, mas ele estudava a Bíblia e escreveu as 95 teses bebendo cerveja. Deus não cobrou isso dele, porque ele não entendeu isso.
ele detestava a carta de Tiago. Você ama, eu e você amamos a carta de Tiago, mas Lutero detestava a carta de Tiago. Deus não cobrou isso dele, ele não chegou a entender. Ele já veio de uma igreja só de obras, então ele não queria falar de obras. Só queria falar da justificação pela fé. Esta foi a revelação progressiva da verdade. Deus não vai cobrar aquilo que ele não sabia. Quando veio João Wesley, por exemplo, João Wesley já entendeu a questão da lei de Deus, a santificação pela obediência aos mandamentos de Deus. Mas embora João Wesley pregasse tanto sobre a lei de Deus, ele nunca se tocou com relação ao quarto mandamento, o sábado. Pregava sobre os 10 mandamentos, mas não lhe ocorreu a ideia, não caiu a ficha, de que o 7º dia é o sábado. Mas ele era um homem sincero. John Wesley, Guilherme Miller. E depois de Guilherme Miller, veio então o movimento do Advento. Queridos, muitos hoje, em 2014, tentam justificar seu modo de viver, seus hábitos, seus costumes, sua comida, sua bebida, citando Moisés. Quantas pessoas falam isso para mim? Pastor, mas a Bíblia não fala que pode comer carne? Fala. Muitos hoje, em 2014, querem justificar o comer a carne e o beber o vinho. Vocês sabem que cada vez mais pessoas bebem vinho? Muitos querem justificar a poligamia usando a Bíblia. Muitos querem justificar o divórcio apontando para o tempo de Moisés. Mas, queridos, nós não vamos ser julgados pela luz que existia naquele tempo, porque nós não vivemos naquele tempo. Quando a pessoa fica apelando para o passado para justificar seus erros, quando você usa o passado da Bíblia para justificar os seus erros do presente, o desprezo que você faz para com a verdade presente que Deus está revelando hoje, você está num caminho de perdição. Você está num caminho perigoso, porque você está entristecendo a Deus. Deus exige do seu povo um estilo de vida correspondente à luz recebida. Nada mais, nada menos. É a luz que Deus nos dá, é a luz que Ele nos cobra. As pessoas perguntam, Deus não tolerou tudo isso naquele tempo? Salomão não teve 1000 mulheres e não está salvo? Davi não teve quantas mulheres? Adultério, assassinato e não está salvo? Olha, querido, tudo que antes foi escrito para o nosso ensino, para entendermos que Deus é misericordioso, a graça divina é infinita, mas Deus não quer que usemos isto para desculpa dos nossos pecados. Não podemos apontar para o passado. Não é sábio. Ah, mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas o que existe hoje é muita ignorância voluntária. O que é uma ignorância voluntária? É a pessoa que se nega a ler a Bíblia. É a pessoa que se nega a ler os livros do Espírito de Profecia. Uma vez, quando nós começamos a estudar, nós temos aqui o Martins, não é, que estava lá em Fortaleza, quando nós trabalhamos em Fortaleza. No dia em que nós começamos a estudar o livro Conselho sobre o Regime Alimentar, Conselho sobre o Regime Alimentar, algumas pessoas deixaram de frequentar o culto e não vieram mais ao culto. Se você lê e não pratica, Deus cobra. E se você se nega a ler porque não quer compromisso, Deus cobra da mesma forma, porque é como se você tivesse lido. Você rejeitou a luz. Deus derrama luz em abundância sobre você hoje, meu irmão. Deus derrama sobre você a luz do Antigo Testamento. Deus derrama sobre nós a luz do Novo Testamento. Deus derrama sobre nós a luz dos mais de 50 livros escritos por Ellen White, chamado de Espírito de Profecia. Não olhe para trás para se justificar. Olhe para frente. Qual é a luz que Deus tem para você?
que queres de mim, Senhor? O que queres que eu faça? O estilo de vida dos israelitas durante os 40 anos no deserto foi um grande avanço comparado ao estilo de vida de escravos durante os 400 anos no Egito. Já foi um grande avanço, porque Deus teve que ensiná-los até a higiene pessoal. Deus teve que ensiná-los até como fazer as necessidades básicas. Deus deixou escrito como fazer. Porque eles vieram de uma escravidão e o escravo tem uma cultura muito baixa. Deus ensinou detalhes e pormenores de como cuidar do corpo. Então já foi um grande avanço da escravidão egípcia para a orientação dada. Mas, queridos, Deus não parou lá. Jesus Cristo trouxe mais luz. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou quem? O seu Filho, nascido de mulher. E agora eu quero que você leia comigo o que está em Mateus no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é a forma como Deus mostra a revelação progressiva. Quero que você abra a Bíblia agora em Mateus capítulo 19, versos 3 a 8. Mateus capítulo 19 e os versos 3 a 8. Então chegaram ao pé dele, de Jesus, os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem um pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse Jesus: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Nunca foi plano de Deus o divórcio, mas pela dureza dos vossos corações. Jesus, em vez de baixar o padrão, Jesus elevou o padrão. Esses dias alguém falou para mim: pastor, se Deus não baixar o padrão, não vai se salvar ninguém. Queridos, Deus não vai baixar o padrão. Deus eleva o padrão. Quando você falha, Deus não torna a próxima prova mais fácil. Ele torna a próxima prova mais difícil. Abraão mentiu que Sara era sua esposa. Mentiu. Sara mentiu, dizendo que ela não era esposa, era só irmã. Agora, queridos, Deus falou: agora eu vou ter que mandar uma outra prova, porque ele falhou nesta prova tão fácil. Era só dizer o quê? Não, ela é minha esposa. Ele falhou nisso. Então agora eu vou pedir uma outra prova para ele, que ele sacrifique o seu único filho. Foi uma prova mais fácil ou mais difícil? 1000 vezes mais difícil. Deus vai baixar o padrão? Não. Jesus Cristo eleva o padrão, mas ele dá o poder do Espírito Santo para você ser elevado também ao padrão divino. Não é o padrão divino que é baixado, é você que é elevado pelo Espírito Santo, sendo participante da natureza divina. O Espírito Santo o eleva, fazendo participante da santidade de Deus. Deus partilha com você a santidade dele. Nitidamente Jesus eleva. Mateus capítulo 19, verso 9. Jesus diz: eu, porém, vos digo, Mateus capítulo 19, verso 9. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e se casar com outra, comete adultério. Antes era divórcio por qualquer motivo, agora não. Agora é só por infidelidade. Elevou o padrão. Agora, queridos, a revelação de Deus progressivamente aparece também aqui em Mateus capítulo 5, verso 38 a 41. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 5, versos 38 a 41. Aqui diz: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal. Quando Jesus diz, eu, porém, vos digo, ele está elevando o padrão. Ele não está baixando o padrão. Se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também o quê? A outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. Se alguém quiser levar
seu carro, deixe que leve. Se alguém quiser levar a sua carteira, não brigue com ele, deixe que leve. É o que Jesus está falando? Se alguém forçar você a caminhar 1 milha, caminhe com ele o quê? 2 milhas. Elevou o padrão. Agora imagine alguém falando para Jesus: eu entendo o que o senhor está falando, mas eu prefiro viver com a lei do olho por olho e dente por dente. Jesus não aceita. Deus não aceita. Por quê? Agora existe uma lei que elevou o padrão, dizendo: se alguém bater numa face, dê a outra face. Não retribua o mal com o mal, retribua o mal com o bem. Ore pelos que perseguem vocês. Orem pelos que perseguem. Não odeiem. Ele elevou o padrão. Agora, queridos, Laodiceia hoje fica falando: será que Deus pode me aceitar agora que eu estou vivendo na última história da igreja de Deus na terra, chamada Laodiceia? Será que o remanescente de Deus hoje pode ficar olhando para o passado e continuar comendo os seus churrascos com sangue e gordura? Um remanescente que está aderindo ao vinho, um remanescente que está aderindo à poligamia, um remanescente que está aderindo ao divórcio, ao repúdio por qualquer motivo, fala: Deus vai ser misericordioso comigo. Isto é ignorância voluntária. Jesus, quando voltar, dirá para alguns: nunca vos conheci, porque você tinha a luz e não. Mas, queridos, se nós estamos vivendo em pecado, existe o perdão. Mas o perdão só é dado quando nós nos arrependemos. Não existe perdão sem arrependimento. E arrependimento é decisão de não mais praticar o pecado. Quando nós queremos continuar praticando o pecado, nós não confessamos, porque seria muita hipocrisia. Então nós vivemos sem perdão. E quem vive sem perdão, vive num estado de perdição. Mas eu quero me salvar. Então saia do estado pecaminoso de não confissão e entre para o estado santificador de confissão, de arrependimento. E você passa da morte para a vida. Você não paga nada por isso. A salvação é de graça, o perdão é de graça. Mas tem que haver confissão, tem que haver abandono do pecado, tem que existir obediência à luz que Deus está revelando. Jesus disse: ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo. Veja como Jesus elevou o padrão. É luz progressiva. Qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu do juízo. Você tem raiva do seu irmão? Você não cumprimenta o seu irmão? Você está vivendo em pecado. Eu não posso aceitar a sua adoração enquanto você não for se reconciliar com seu irmão, pedir perdão para ele. Isto é transgressão do mandamento: não matarás. Odiar, não gostar, desejar o mal ou desprezar o meu irmão é transgressão do mandamento: não matarás. Ouvistes o que foi dito? Estou lendo Mateus 5, verso 27 a 28. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo, elevou o padrão: qualquer que ligar a internet num site pornográfico. Pastor, mas isso não está escrito. Mas é isso que Jesus está falando. A cobiça pode ser na rua e a cobiça pode ser dentro do seu quarto, porta fechada, e você com os olhos na tela do seu computador, e você então acessando sites pornográficos, sexo virtual. Isto é adultério. Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: qualquer que atentar para uma mulher cobiçando-a, já em seu coração cometeu adultério com ela. Deus quer santidade não só do corpo. Não adulterarás tinha muito a ver com o corpo. Mas quando Jesus disse: se olhares cobiçando-a, aí ele saiu do corpo e entrou aonde? No campo da mente. Deus quer santidade da mente. Mente santa, corpo santo. Nós temos que pedir santidade da nossa mente. Queridos, no primeiro século, muitos membros da igreja cristã ainda tinham mais de uma esposa e bebiam vinho. Qual é a prova disso?
A prova disso está em 1 Timóteo, capítulo 3, versos 2 e 3. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 2 e 3. Esta é a prova. A igreja estava cheia de gente que tinha mais de uma esposa e eram beberrões de vinho. Mas Deus estava elevando o padrão e disse: de hoje em diante, quando vocês forem escolher um ancião de igreja, não vão escolher, por favor, um ancião que tenha 2 esposas. Porque se vocês escolherem um líder que tenha 2 esposas, a igreja não vai mudar nunca. Vai continuar no pecado sempre. Então, tal rei, tal povo, tal pastor, tal igreja. Então, quando vocês forem escolher um ancião, escolham um ancião que tenha só uma esposa. Viram como Jesus elevou o padrão? Isso é revelação progressiva. E agora você vai dizer: não, mas eu prefiro a luz que tinha no passado. Você vai ser considerado infiel por Deus. E o que mais diz aí? Em 1 Timóteo capítulo 3, verso 2: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho. Por que era para escolher um líder que não bebesse vinho? Para corrigir a igreja toda, para que a igreja também entrasse no padrão elevado que Deus estava estabelecendo. Queridos, vemos também o princípio da revelação progressiva aplicado no uso das joias. Quando Eliezer, não é? O servo de Abraão, quando ele foi buscar uma esposa para Isaac, ele levou o quê? Joias. Está na Bíblia. Então, quantas vezes as pessoas: pastor, as santas mulheres naquele tempo não usavam? Usavam. Então eu vou continuar usando. Mas você quer comparar a luz que nós temos hoje com a luz que eles tinham naquele tempo? Não dá para comparar, irmãos. A luz de Deus é progressiva. Por isso, quando veio a luz progressiva do Novo Testamento, o que diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 9? 1 Timóteo capítulo 2, verso 9 diz o quê? Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou com pérolas ou vestidos preciosos. Elevou o padrão, revelou mais luz. Portanto, meus queridos, hoje, como adventistas, como filhos de Deus, Deus tem uma verdade presente para os nossos dias. E Deus quer que nós sejamos fiéis a esta verdade presente dos nossos dias. Qual é a verdade presente para os nossos dias? Você tem ideia de quais sejam estas verdades presentes que não poderiam ser cobradas daqueles que viveram há 300 anos atrás? As 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, versos 6 a 13. Essas 3 mensagens angélicas são verdades presentes. Não podiam ser pregadas antes. Como é que Lutero ia pregar? Em 1500, chegou a hora do juízo. O juízo só veio em 1844, 340 anos depois. Ele não poderia falar: chegou a hora do juízo, porque não tinha chegado a hora do juízo. As 3 mensagens angélicas são chamadas de verdades presentes, que só seriam pregadas no momento certo, mas tem que ser pregada, e agora o povo de Deus não quer pregar. Não, vamos pregar as verdades eternas. Lógico que vamos pregar as verdades eternas. Verdades eternas é arrependimento, é confissão, é graça, perdão, salvação pela fé em Jesus Cristo, não é? O sangue do Cordeiro, tudo isso é verdade eterna. Mas Deus quer que você, meu querido irmão, como remanescente de Deus hoje, pregue a verdade presente. Porque Deus nos levantou como povo, como movimento, para cumprir com esta mensagem. Que outra verdade presente? Quais outras verdades presentes Deus quer que o seu povo apresente? A reforma e o reavivamento. Reforma, irmãos, e reavivamento, 2 coisas juntas. Reforma sozinha não presta. Reavivamento sozinho não presta. Reavivamento sozinho vira oba-oba. Vocês já viram um reavivamento sem reforma? Vira oba-oba. Agora, reforma sozinha vira legalismo. É um cobra-cobra, é todo mundo medindo todo mundo, é todo mundo criticando o prato de comida do outro, vira um inferno, irmãos. Não dá. Reforma tem que vir junto com reavivamento, porque a pessoa que está passando pela reforma e reavivamento, ele não critica ninguém.
Ele não fica olhando para o prato do outro. Ele não fica medindo a saia de ninguém, nem o cabelo de ninguém. É reforma com reavivamento. É uma reforma que vem com misericórdia, com tolerância, com caminhar com o outro, chorar com o outro. Não estender o dedo, estender a mão. Esta é uma verdade presente. Reforma é reavivamento. Qual outra verdade presente que Deus quer que nós preguemos, irmãos? Decreto dominical. Essa é uma verdade presente. Por quê? Porque está para sair o decreto dominical. Está para sair e nós não pregamos? Quem vai pregar então? Se Deus levantou um povo para pregar a verdade presente, do sinal da besta, de Apocalipse 13, e agora ninguém quer mais pregar capítulo 13 de Apocalipse. Por quê? Com medo de quem? Compromisso com quem? Temos que pregar. Com amor? Sim, com amor. Porque a maioria dos salvos ainda está onde? Está lá em Babilônia, irmãos. Temos que pregar com muito amor. Mas a mensagem tem que ser pregada. O selo do Deus vivo é uma mensagem presente. Qual é o selo do Deus vivo? O santo dia do Senhor, o sábado, o 7º dia da semana, o 4º mandamento da lei de Deus. Essa é uma verdade presente. Qual é a outra verdade presente? Você se lembra? Lembre-se, irmãos, que a verdade presente no tempo de Noé era uma. Chegou a hora do dilúvio. Se prepare. Essa era a verdade presente no tempo de Noé. Qual era a verdade presente no tempo de Jonas? Em 40 dias, Nínive será destruída. Deus mandou Jonas pregar uma verdade presente, para aquele tempo, para aquela hora específica. Qual era a mensagem presente de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ele seguir. Importa que ele cresça e que eu diminua. E João Batista sumiu na escuridão de uma prisão, foi decapitado e Jesus cresceu e cresceu e cresceu. Ele cumpriu com a missão dele. A mensagem de 1844, 22 de outubro, foi uma mensagem presente pregada por Guilherme Miller. Queridos, pela compreensão que Deus me tem dado, os 7 selos e as 7 trombetas também são verdades presentes, que se aplicam aos nossos dias e não ao passado. O início da angústia qual nunca houve. Você já ouviu falar na Bíblia? Daniel capítulo 12, verso 1. E haverá uma angústia qual nunca houve. Mateus capítulo 24. Uma angústia qual nunca houve. Uma angústia que, se os dias não forem abreviados, nenhum dos salvos vai se salvar, porque vai morrer todo mundo. Por isso Deus, por amor aos escolhidos, abreviará o tempo desta angústia. Angústia qual nunca houve. É uma verdade o quê? Presente. Abominação desoladora de Daniel capítulo 12. Isso é verdade presente. Sacudidura é uma verdade presente. A chuva serôdia do Espírito Santo é uma verdade presente. O selamento do povo de Deus, selando o caráter de Jesus em você. O alto clamor, sai dela, povo meu, de Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Essa é uma verdade presente. A conversão daquela grande multidão que ninguém podia contar, de Apocalipse 7, verso 9. Apocalipse 7, verso 9. João viu uma multidão que ninguém podia contar. Os 144 mil é uma verdade presente, que está junto com a grande multidão. E ele, os 144 mil, e a grande multidão, juntos atravessam, no capítulo 7 de Apocalipse, aquilo que se chama a grande tribulação. Juntos. Primícias e searas, juntos, atravessando a grande tribulação. Isso é verdade presente, que não se pregava há 500 anos atrás, que não se pregava há 300 anos atrás. Mas Jesus está voltando, nós temos que pregar. Amém. Queridos, a abertura do 7º selo, quando haverá silêncio no céu, e Jesus vai fazer aquela grande última intercessão, e então vai lançar o incensário sobre a terra, e dirá, está feito. Essa é uma verdade presente, que tem que ser pregada. Queridos, a 7ª trombeta, quando vai fazer com que a lei de Deus seja estampada no céu,
ímpios e salvos vão ler os 10 mandamentos. Essa é uma verdade presente que tem que ser pregada. Como é que o povo de Deus não sabe o que diz a 7ª trombeta? O que vai acontecer quando a 7ª trombeta for tocada? A ressurreição especial, antes da volta de Jesus. Isso tem causado tanta confusão, porque as pessoas não entendem e acham que é heresia. Queridos, haverá uma ressurreição especial antes da volta de Jesus. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo serão o quê? Ressuscitados, glorificados. Amém. E vão assistir à volta de Jesus. Isso é uma verdade presente, irmãos? Queridos, nós, como povo de Deus, temos que pregar a mensagem presente da revelação do dia e da hora de Jesus. Muitos falam de que eu marco data para a volta de Jesus. Que bom se eu soubesse. Mas vai chegar o dia, irmãos, que você e eu vamos saber o dia e a hora da volta de Jesus. Isso vai ser depois do fechamento da porta da graça. Depois que a 7ª trombeta for tocada, Deus vai anunciar, com voz de trovão, o dia e a hora da volta de Jesus. Só então nós vamos saber, irmãos. As 7 pragas são verdades presentes. O decreto de morte é uma verdade presente. O Armagedon é uma verdade presente. A ressurreição geral na volta de Jesus é uma verdade presente. O arrebatamento dos salvos para o céu numa viagem de 7 dias. Viajando por 7 dias. Pelo espaço, até o céu, até a Nova Jerusalém. Essa é uma verdade presente. Ok, obrigado. Deus quer que nós preguemos aquilo que Ele nos deu como missão pregar. Deus quer que você viva uma vida santa, irmãos. Cada dia, o meu desafio é que você cada dia, cada manhã, ore a Deus. Senhor, em nome de Jesus eu tiro a minha vontade do domínio de Satanás. Em nome de Jesus eu coloco a minha vontade nas tuas mãos. Apodera-te da minha vontade. Santifica-a e batiza-me com o Espírito Santo. Escreve na minha testa, Senhor, santidade ao Senhor. Porque isso é tudo o que eu quero ser, santo ao Senhor. Porque o Senhor disse, sede santos, porque eu sou santo. Queridos, esta é a nossa oração diária. Meu sonho é ver você orando diariamente isso. E que você receba da santidade de Jesus. E que quando Jesus Cristo descer do céu com poder e glória, você esteja de braços abertos dizendo, este é o meu Deus, a quem eu aguardava. Nele me regozijarei para todo sempre. Que a graça de Jesus encha o seu coração de muita alegria. Em nome de Jesus eu peço. Amém? Amém. Amém. Deus seja louvado.